Fala galera, saudações rubro-negras, mais vídeos do nosso canal. Manhã de quinta-feira, uma manhã de quinta-feira triste para o torcedor do Flamengo, para a nação rubro-negra. E não só pelo resultado, mas da forma como foi, da forma como que aconteceu, do que aconteceu dentro dos 90 minutos. Uma atitude displicente do Plata que precisa sim ser considerada, precisa ter uma ação administrativa sobre, não estou dizendo punição, estou dizendo acompanhamento psicológico, sei lá o que, mas que ele precisa de alguma orientação, precisa, porque não é normal um jogador que justamente quando começa a participar de baladinhas por aí, começa a entregar menos, começa a ser expulso de uma forma vexatória como está sendo e fazer tudo o que fez. O Flamengo empatou ontem no jogo que pode ter selado a nossa saída, né, dessa disputa pelo Brasileirão 2025. Se o Palmeiras vencendo hoje, acredito eu, está muito difícil reverter o placar. Serão 3 pontos de diferença e 2 vitórias para o Palmeiras. E acredito que praticamente esteja selado aí. Ou mesmo o Flamengo ainda pode perder o segundo ou o terceiro lugar para Mirassol e Cruzeiro, dependendo do que acontecer, porque do jeito que tá bem complicado. Mas vida que segue, vamos lá, Globo Esporte, Sport TV e ESPN falando sobre esse jogo. Grande abraço. Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando, Flamengo. Tava com o jogo dominado contra o São Paulo, aí o Plata foi expulso de novo. E aí desandou tudo. A vitória escapou, agora o Palmeiras pode abrir 3 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter. Foram erros, muitos erros técnicos. Momentos mais importantes, de mais pressão. Claro que se cometem mais erros. Nossos erros estão sendo letais. Erros letais, fatais, que estão custando caro para o Flamengo. Cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Contra o São Paulo, os erros começaram cedo, hein? Menos de 3 minutos de jogo, Arrascaeta e Alexandro se enrolaram legal. A bola foi mal cortada. Aí o Pulgar, sozinho, ainda errou o passe. E o Luciano aproveitou essa atrapalhada geral. Bateu o Luciano! Gol! Uma sequência de erros técnicos dos jogadores do Flamengo. Nossos erros estão sendo letais. Nota letal nisso, hein? Foi uma paçocada tripla do Flamengo. Que lambança! Rodrigo Lima manteve a decisão. E na cobrança, a Arrasca bateu bem demais. Arrascaeta! 17 gols no Brasileirão, artilheiro ao lado do Caio Jorge do Cruzeiro. O uruguaio recordista se isolou como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. 95 gols. O Arrasca ainda achou o Samuel Lino, só que ele estava impedido. Marcado o impedimento. Terceiro gol anulado do Lino desde que chegou ao clube. Todos por impedimento. Aí veio o segundo tempo. O Flamengo teve tudo para fazer 2-1. Arrascaeta para fora do gol. Que chance do Arrascaeta, hein? De frente pro gol. Costuma perder esse não, hein? São Paulo respondeu com Ferreirinha, chute perigoso, fora. Aí, aos 18 minutos, Arrascaeta acreditou na jogada, evitou a saída da bola e tocou para o Emerson Royal cruzar legal. Toma o levantamento, Samuel Lino! Gol! Para espantar a seca de gols! Samuel Lino, contratação mais cara da história do Flamengo. Não marcava havia 13 jogos. Desencantou na hora certa. Extravasou na comemoração. É um momento ali que eu extravaguei por o processo que eu sei que eu trabalho muito e vai recompensar ainda muito mais. Muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, sabe o determinante que ele é quando ele tem a bola. 2-1 Flamengo para dormir na liderança. Só que menos de 3 minutos depois do gol do Lino, Plata fez isso aí. Deu uma solada no Arboleda, vermelho direto.
terceira expulsão do Plata no Flamengo, a segunda em 8 dias. Foi expulso contra o Racing na Libertadores, lembra? Jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Com -1, ficou ruim de segurar a vantagem. E aos 34, o Royal tentou cortar um passe, espirrou a bola para a área. Mike cruzou de primeira. Pro Ferreirinha, 2-2. O São Paulo veio com tudo, mas o Flamengo conseguiu segurar pelo menos o empate, apesar de todos os erros. Nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. Cada vez está mais difícil, mas nós temos que lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Um detalhe importante, 10 minutos de entrevista, tá? Aí o Felipe Luiz falou errar, erra ou erros 20 vezes, o que é sintomático. Aliás, falando em erros, nos últimos 13 jogos, o Flamengo teve 6 jogadores expulsos. Começou com aquela expulsão do Plata contra o Estudiantes da Argentina, que foi até anulada depois pela Conmebol, né? E depois disso desandou tudo. 2 expulsos no mesmo jogo contra o Bahia, Danilo e o Wallace. Aí o Plata foi expulso de novo na Libertadores, na semifinal contra o Racing. Vermelho para o Everton Araújo contra o Sport. E ontem o Plata de novo, né? E aqui, ó, vou botar para você os 5 jogos que faltam para o Flamengo até a grande final da Libertadores lá no dia 29 de novembro. Próximo jogo, domingo, contra o Santos no Maracanã. Esse jogo contra o Sport na Arena Pernambuco. Depois tem Fla-Flu. O Flamengo volta a jogar em casa contra o Bragantino. E depois contra o Galo, fora de casa, 4 dias antes da grande final, né? E teve... Estamos de volta, agora em definitivo com a Redação Sport TV, recebendo Rodrigo Coutinho e Francisco Aiello. Vini Bueno vai se juntar a nós para falar do empate entre São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Já começa pela diferença do cenário, né, Vini? Bom dia. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, Coutinho, Aiello, todo mundo ligado no Redação. É estranho, né? A gente se acostuma tanto a ver os times jogando nos seus estádios, aí quando tem um aluguel desse, Santos jogando no Allianz Parque, São Paulo jogando na Vila Belmiro, é sempre muito, muito diferente. E ontem, pouco mais de 11 mil torcedores acompanharam esse empate por 2-2, que teve uma grande novidade na escalação, né? O Coutinho já trouxe aí como um destaque inicial. A gente estava debatendo ontem, quando a gente trazia os problemas do Crespo, quem seria o lateral esquerdo ou o cara para jogar na ala esquerda, já que o Enzo Dias estava fora, né, com essa suspensão do terceiro cartão amarelo, e o Wendel ainda não tinha condições de jogo. A gente até cogitou, será que o Patrick Lanza, menino da base, vai jogar por ali? Será que vai ter uma improvisação? E teve, do Ferreirinha, né? Foi a grande novidade nessa escalação, que teve outras surpresas também, porque o time teve 3 zagueiros no lugar do Alan Franco, né? O Wallace para... Eu acho que tem um erro aí, tá? Assim, não de formação tática, para mim de peça. Eu acho que isso, estou falando em termos de característica de jogadores, tá, gente? De característica de jogadores. Acho que esse jogador, esse aí, deveria ser o Juninho. Eu concordo contigo. Por quê? Era o cara para segurar uma bola. E eu acho que o histórico recente do Alaciano nesse tipo de jogo, né? Tu vê que ele entrou muito ansioso para mostrar serviço e errando mais do que ele costuma errar, porque é natural, é mais difícil você jogar com menos espaço para você jogar, mais distância para os companheiros. Ontem nem tanto, mas, por exemplo, no jogo contra o Racing, que isso aconteceu com a expulsão do Plata, o Flamengo não conseguia segurar a bola no ataque. A bola batia no Bruno Henrique e toda hora o Racing recuperava essa bola e pressionava. Ontem, por quê? Porque eu acho que ali precisa de um jogador que possa fazer o pivô, entendeu? Que possa fazer, segurar essa bola para esperar a aproximação. Não é característica do Luiz Araújo, por exemplo. Luiz Araújo é um jogador de correr com a bola. E jogar de frente, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que ontem, repito, mas o Juninho está esvaziado, a torcida não gosta do Juninho. Não estou discutindo isso. Estou falando de função tática. Eu até acho que ele não seja exatamente um pivô, mas ele tem mais força física, ele tem mais corpo para isso, né? Vai trombar, vai ganhar duelo. Claro, vai tentar segurar uma bola, vai tentar, de repente, cavar uma falta, para o jogo. Sim. Entendeu? Agora, essa sequência de expulsões do Flamengo aí, ela traz algo para se refletir? Lógico que uma sequência de expulsões pode ser só coincidência. Pode ser, cada expulsão tem sua história, cada jogo é um jogo. Mas
Já ouvi gente dizendo que pode ser a determinação do Felipe Luiz de que o time tem que recuperar a bola muito rapidamente, que às vezes o jogador pode perder o... Então, talvez tenha um ingrediente disso, né? Mas eu acho que em algum... Isso aí não, isso aí é bobeira mesmo. Essa daí foi um destempero aí a expulsão do Plata contra o Haas também não tem nada a ver em relação a isso. Não, porque foi uma falta e o Plata vai, com o jogo quase que parado, e agride o jogador. Bobeira também. É diferente. E a expulsão do contra o Por mais que se Estudiantes... discorde da expulsão, tem muita gente que discorda. Sim, mas não é nesse contexto que você disse de perde e pressiona, né? Eu acho que a única desse sentido aí, as únicas, né, no caso, são a do Everton Araújo no sábado contra o Sport. O jogo resolvido ontem, já, né? Isso aí. E ontem a do Plata contra o São Paulo. Tem no meio disso, né, a gente não pode esquecer aquela expulsão absurda do Plata contra o Estudiantes, né? Que ele sofreu um pênalti e foi expulso. O cartão foi até cancelado pela Conmebol depois. Sim. E ali foi segundo amarelo. Né? Mas eu acho assim, eu vejo semelhança, talvez numa falta de cuidado em algumas jogadas, né? Essa do Danilo, acho que é uma delas. Começo do jogo. Começo do jogo e assim... É claro que há uma falha de tempo de bola. Tempo de bola. Que o atacante antecipa. Mas o Danilo é um jogador experiente o suficiente para saber que o jogador não sairia na cara do gol. Ele ia dar o tapa de cabeça, ele ia encurtar caminho correndo na direção da área e ele ia entrar na frente do atacante de novo. Não era necessário erguer aquele pé ali, mas enfim. É o jogador que está em campo, toma uma decisão ali numa fração de segundos, assim como foi o Plata ontem, né? A bola escapa e dá para ver, assim, você percebe nitidamente que o Arboleda vai chegar antes do que ele. E ele mesmo assim firma o pé e é expulso, para mim, corretamente. É difícil, sabe, Barreto, fazer relações assim. Para mim é muito da atitude do jogador no momento da jogada, da leitura mesmo, de entender que, cara, você tem que ter um outro tipo de decisão naquele lance, porque senão você pode colocar tudo a perder, como aconteceu ontem. Acho que... Não tem nenhum questionamento com relação à arbitragem aí, né? Nenhum. Pra mim, lance na cara do árbitro. E o próprio Plata, depois, ele se conforma, esse né? lance aí, percebe, né? A percepção que eu tenho desse lance é que, assim, não houve nem a possibilidade do Plata. Eu sei que, assim, mas aí é jogador, o cara tem que estar preparado. Não estou aqui defendendo, não. Mas não houve... Qual o pedido de desculpa dele? Não houve um momento de reação. Eu digo o seguinte, tempo. Isso, ou seja, foi um ato contínuo. Não, assim foi assim, Barreto. Ele tenta dominar a bola escapou e aí, ao mesmo tempo, ele tenta, de repente, recuperar essa bola. E aí ele erra. Não foi aquela coisa assim, eu errei o domínio e agora vou iniciar um outro. Não, foi uma continuidade de lance. Eu vi dessa maneira. Ele achou que ia conseguir dividir a bola. Que ia conseguir recuperar a bola, é verdade. Bom, assim, pra mim o erro de leitura dele naquela jogada ali dava pra dar uma aliviada, assim. Por falar em erro de arbitragem, qualquer decisão, como eu disse na abertura, qualquer decisão hoje, eu estou pensando em instituir aqui, a nossa equipe conversou sobre isso hoje, eu já venho com algumas propostas de nome. A gente pode instituir o troféu palestrinha, ou o troféu fala muito, de repente o troféu pode ser uma mãozinha insuportável, assim. Né? É insuportável. Porque... Troféu chilique, acho que é uma... Troféu chilique. E outro troféu que eu já mencionei aqui tem mais ou menos um mês, já falei aqui no Redação, que é a descoberta agora por parte dos jogadores da seguinte técnica. Acontece uma falta. Aí o árbitro vai lá e dá o cartão amarelo. Aí o jogador que sofre a falta, ele não levanta. Ele fica no chão, e aí os colegas... passa para vermelho. Os colegas começam a pressionar o árbitro, vai lá no VAR, para tentar mudar... Eu já falei isso aqui há um mês no Redação, já percebi que os jogadores entraram com essa técnica agora. Tem acontecido mesmo. Agora, só para... Acho que o Vini foi muito bem no relato dele do jogo ali, quando fala que realmente mudou bastante, porque a gente Claro, tem que exaltar o Ferreirinha. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo, pelo que ele fez no momento em que o Flamengo era superior ao São Paulo. E ele era o grande ponto de desequilíbrio. Bom, meus amigos, não preciso aqui estar dizendo para ninguém o que aconteceu ontem. Tenho certeza que toda a nação está aí, como eu, né, careca de saber que o Flamengo está um time displicente, um time desconectado, um time que não tem alma. Essa é a melhor definição para o time do Flamengo hoje, um time sem alma. Um time que não vibra, um time que não demonstra querer ganhar jogos, não demonstra querer ser campeão. É isso que está passando para a gente, pelos péssimos jogos que fizeram no Campeonato da Libertadores, pelos péssimos jogos que vem fazendo no Brasileirão, contra times, às vezes, com qualidade técnica inferior. Não estou dizendo São Paulo, mas também se inclui. Eu acho contra o Bahia, Fortaleza, enfim, outros times aí. Então o Flamengo deixou a desejar, Santos.
deixou a desejar em jogos importantes, coisa que o Palmeiras não vem fazendo, e pelo contrário, né, o Palmeiras vem aí perdendo para os líderes, mas ganhando de todos os times com os quais ele sabe que tem poderio ofensivo, poderio técnico, poderio tático, poderio físico sobre, e ganha essas partidas. E o Flamengo não consegue entregar essa mesma determinação, porque falta, no meu entendimento, essa alma que eu estou dizendo. Os jogadores, todos eles, correm em campo, caminham em campo, entregam 30%, 40%, 50%, 60% até do seu potencial, mas não entregam os 100% que o Palmeiras vem entregando nessa reta final de 2025, e o que vai credenciar eles, com certeza, pode anotar, é muito triste que eu vou falar, mas que credencia eles a serem campeões não só da Libertadores, como também do Brasileirão. A não ser que no jogo da final da Libertadores, o Flamengo fala assim, não, vamos jogar e vamos ganhar, e vamos partir para cima, os deuses do futebol vão nos ajudar, o Flamengo conseguirá ser campeão. Fora isso, vejo o time do Palmeiras muito mais engajado, muito mais preocupado em vencer e jogar, e fazer os seus placares do que o Flamengo, infelizmente. Ontem, com a expulsão do Plata, que para mim é totalmente condenável, ele passa do ponto em algumas vezes, em algumas situações, mostra um destempero, um descontrole emocional muito grande, precisa ser trabalhado, né? Tem essa suspeita de participação em eventos sociais aí até tarde da noite, enfim. Eu não tenho nada a ver com a vida social dele, desde que dentro de campo ele entregue. E ultimamente o que ele entregou foi um hat-trick em cartões vermelhos, sem analisar aqui se foram cartões merecidos ou não, mas ele deu chance para que as coisas acontecessem e ele está envolvido. Poderia ter sido o jogador, mas sempre é ele. Então, quando existe essa repetição, existe sim um problema, e esse problema precisa ser detectado, precisa ser trabalhado, porque ele vem prejudicando o Flamengo ao longo das competições. Poderia ter prejudicado o Flamengo na Libertadores, pode ter prejudicado o Flamengo aí ontem de uma forma definitiva, porque o Palmeiras vencendo hoje vai ficar muito difícil, mesmo ainda faltando aí 5, 6 partidas para o final do campeonato. Mas a gente sabe que 3 pontos de diferença, caso o Palmeiras vença hoje, e 2 vitórias a mais, é muita coisa para tirar em pouco tempo, em poucas rodadas, né? Então, infelizmente, pelo Plata, coloco na conta do Plata, na minha opinião, vocês podem discordar disso, mas coloco muito na conta dele esse empate de ontem com gosto de derrota, e também coloco na conta do Felipe Luiz, porque por mais que digam aí que adoram os entendidos de futebol, que gostam de passar pano, que gostam de fazer média com o torcedor, com mídia, com todos aí, relutam em falar que Felipe Luiz é o cara que está pronto para ser técnico no estrangeiro, para ser técnico de grande time, para ser tudo isso, e eu não vejo dessa forma, pela minha experiência no futebol. Eu vejo que Felipe Luiz ainda tem muito a aprender, muito a se entregar, muito a conhecer de futebol, visto pelas modificações que ele faz quando um jogador do Flamengo é expulso. Umas dão certo, ontem não deu, o Flamengo acabou levando um gol mesmo com 250 zagueiros e meio campo, ou seja, eu fico só a pensar e vou levar vocês a refletir também. Me diga uma coisa, o que vocês acham que aconteceria se o Flamengo estivesse disputando com o Atlético Mineiro a final da Libertadores, igual foi ano passado, e o Flamengo tivesse perdido um jogador a 5 minutos do início da partida, o que aconteceria? Para mim, o Flamengo perderia de goleada, porque com um jogador a menos ele não conseguiria segurar o time adversário. E o Flamengo é assim, quando se perde jogador, parece que entra em parafuso os jogadores que estão em campo. O Felipe Luiz fica louco, mete zagueiro no time, esquece de atacar, esquece de dominar o jogo, esquece de atuar vitória. Os jogadores também não dão aqueles 10%, que cada um acrescentar 10% da sua vontade, da sua dedicação em campo, supre essa ausência desse jogador. E o Felipe Luiz não consegue fazer isso, como o técnico do Botafogo na época fez e colocou o time. E também existem várias situações aí que o time perde um jogador e consegue fazer gol, consegue virar jogos, consegue vencer jogos mesmo estando com um jogador a menos, tá? Então vocês avaliem aí o critério de vocês e pensem no que eu estou falando. Para mim, Felipe Luiz ainda tem muito que evoluir, e é pena que ele tenha que evoluir isso tomando porrada no Flamengo e a gente suportando aí esses vexames que têm sido feitos aí ao longo desses últimos jogos aí, tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. Estamos na final, sim, é muito difícil, a Libertadores mas estamos aí em franca decadência, quando era para a gente estar em franca ascendência, para poder fechar esses 2 campeonatos da melhor forma e trazer a taça para a Gávea. E já adianto aqui, como é de se esperar, caso o Flamengo já chegue na decisão da Libertadores com o título brasileiro definido para o Palmeiras,
Com certeza o psicológico desses jogadores, desse time, com o treinador e tudo, como já é muito baixo, né, o seu equilíbrio psicológico, o Flamengo já entra em campo derrotado e vamos perder essa final também. Podem acreditar nisso, é muito triste que eu estou falando, mas é o que eu sinto, é o que passa dentro do meu coração. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu.